Então, a proposta desse painel é, como eu falei antes, é uma troca de experiência, né? E a gente vai começar com a Monique, né, Monique? Você que tem aí uma experiência grande dentro da sala de aula, né? Então, é algo que a Monique está no dia a dia ali com os alunos, né? E com a tua experiência em sala de aula, o que que você percebe, você e os professores, o que que vocês conseguem identificar, né, numa criança antes do diagnóstico, no dia a dia ali? Consegue perceber alguma coisa antes? Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Sou muito feliz e grata por estar aqui compartilhando experiência com essas pessoas que eu já admiro. A Elisângela eu já conheço de muito tempo, a Adriele também. E para mim é uma honra estar representando aqui as minhas colegas profissionais da educação, né, que eu estou com algumas amigas aqui, profs, e representando a EAV também, né? Como a Franciele disse, eu já tenho 23 anos na educação, né? Trabalho há 23 anos na educação, especificamente na área da primeira infância, que é algo assim que é a minha paixão, né? E sim, Fran, a gente consegue sim detectar alguns sinais já na mais tenra infância ali, na mais. E isso é muito importante. Eu acredito assim até que fundamental. Quanto mais cedo a gente detectar os sinais, né, é mais fácil e é mais efetivo, né, terapias e todo o tratamento que tem para essa suposta criança que possa ter um laudo de autismo. E os sinais, assim, que a gente mais percebe, né, eu até compartilho e alguém, se eu falar errado, alguém me ajuda aí, minhas prof. Mas eu acredito, assim, que um dos sinais, assim, principais é a questão da interação social, né, porque a primeira infância, a criança, ela é totalmente enérgica, ativa, comunicativa, e na primeira infância, o que a gente mais percebe, um dos sinais, um dos principais é esse, é a parte da interação que fica comprometida, né, a criança já não gosta tanto, não tem essa habilidade social de interagir, e muitas das vezes ela também não apresenta uma linguagem verbal, né, um atraso, às vezes, na fala, ou um atraso motor, né? Então, você já percebe que ela já tem uma mobilidade motora diferenciada. E alguns movimentos, algumas coisas repetitivas, né? Então, ou é um trejeito com as mãos, que eles falam que é o flapping, né? Ou é algum som, algum ruído com a boca. Então, a gente acaba percebendo esse tipo de coisa, né? Com os brinquedos, às vezes vai brincar, interage de uma forma, né, que não usa naquela função social do brinquedo. Então, pega o carrinho, vira o carrinho e não brinca de andar com o carrinho, né? Faz alguma brincadeira mais. Mas eu acredito que sejam esses os sinais, assim, principais, assim, que a gente acaba percebendo. Ah, e muito também, às vezes, sensibilidade sensorial, né? Porque o transtorno, as meninas aqui podem me confirmar, ele aguça ou ele retrai, né? Tem uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade sensorial. Então, às vezes, o cheiro, auditivo, né? Excedente acaba atrapalhando o som, muitas luzes, e a gente acaba percebendo isso. Eu acho que é isso. Como é bom os professores estarem preparados, né? Eu sempre falo, quando chego no consultório, muitas vezes é o professor que viu os primeiros sinais. Então, a equipe realmente, né, pedagógica, os professores, eles precisam estar atualizados e realmente olhar e falar: opa, não está certo, né? Tem alguma coisa diferente, a gente precisa investigar. É o que eu também já ia até complementar, e eu tinha acabado de pensar aqui. O professor, ele vai além, né, de você passar conteúdo. Principalmente ali na primeira infância, que é a minha área, você tem que ter um olhar muito atento o tempo inteiro. Tem que agir com intencionalidade. Por quê? Porque hoje, e é um atendimento individualizado para cada um, porque muitas vezes o que acontece é da gente
querer encaixar todos os alunos no mesmo padrão. Até mesmo o autista, né, porque hoje a nossa realidade é ter, às vezes, até 2, 3, 4 autistas na sala de aula, né. E a gente querer tratar e tentar formatar tudo do mesmo da mesma forma. E como você falou, no espectro cada um age e se comporta de uma maneira, né. Isso Então tem que ter mesmo. esse olhar. Isso mesmo, obrigada, Monique. E Adriele, né? Essas perguntas, pessoal, foi aberta uma caixinha de perguntas e muitas pessoas, então a gente reuniu algumas perguntas e a gente vai estar debatendo aqui, tá? Então, a Adriele já recebeu, né, o diagnóstico na vida adulta. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho como que você descobriu esse diagnóstico e o que que mudou a sua vida depois disso. Boa noite, eu sou a Adriele, eu sou professora pedagoga há 21 anos, trabalho na educação, sou especialista em História da Educação Brasileira e sou mestra também em Educação na área de Política, Estado e Poder. Sou a mãe da Ana Maria, que está aí na plateia, me prestigiando, junto com meu noivo, e a Lia, que são meu suporte, para eu ficar bem. E, embora eu fale muito bem, todo mundo fala que eu me comunico bem, a gente precisa do suporte sempre, né? Quando a gente olha para eles, dá aquela aliviada. Também tenho alguns alunos aqui, o Vitor, que me abandonou, mas que tem meu coração, né? A Manuela, a professora Jennifer, que foi nossa aluna e é professora agora, colega de trabalho. Então, eu sou autista e altas habilidades. E uma época em que a escola não falava de inclusão, que a escola não via o diferente. A gente não existia para a escola, na verdade. A escola ela era organizada para atender um modelo de aluno só. Então, eu fui uma criança muito quietinha, que não deu trabalho, mas como eu sou uma filha fora do tempo, meus irmãos são muito mais velhos que eu, né? O mais velho tinha 21 anos e a caçula da casa tinha 14 anos quando eu nasci. Então, eles sempre foram muito super protetores, porque eles me achavam muito ingênua, muito boba, e isso é até hoje. Então, como a escola não estava preparada para a questão do autismo e nem para as altas habilidades, eu fui me virando conforme dava. Até a quarta série, eu já tinha lido todos os livros permitidos na escola para alunos da quarta série. E eu já queria ler mais, então eu sempre estava na biblioteca. Na hora do recreio, eu estava na biblioteca, a biblioteca era a minha melhor amiga. E na adolescência, eu também não era um adolescente igual os meus colegas. Eu não namorava, eu não ia em festas, eu só ia na igreja e na minha casa. Mas quando o meu pai teve um câncer, e aí eu percebi que foi quando essa mudança na rotina veio trazendo uma sensação de depressão e de ansiedade. E aí a gente teve longos 4 anos de tratamento, meu pai faleceu. E aí eu decidi fazer vestibular, porque eu tenho uma mãe professora, 2 irmãs professoras, e eu queria estava ali entre o direito e a educação, e acabei fazendo vestibular da UniOeste para pedagogia, e entrando no curso de pedagogia. Mas, nesse movimento da perca do meu pai, da entrada na universidade, término de namoro, eu me vi bastante ansiosa e depressiva. Mas como eu tinha um hiperfoco em estudar, eu me assim, a professora falava: "Hoje o texto vai ser um capítulo". Eu lia o livro inteiro e lia outros livros para poder ir para a aula. Então eu fiquei naquele hiperfoco ali, já trabalhava na educação. E aí quando eu conheci o meu ex-marido, que, namoramos e decidimos casar e passei nos concursos e vim para Cafelândia. Foi quando eu comecei essa mudança de rotina, assim, de sair da casa da minha mãe, de mudar de cidade, ela mexeu demais, porque nós autistas, nós precisamos de previsibilidade. E o meu ex-marido, ele não era nada previsível. Ele ele era assim: "Ah, hoje amanhã nós vamos para a praia". Isso para o autista é a morte, a pessoa falar hoje que amanhã cedo a gente vai para a praia. E aí eu fui tendo situações de vivência que foram me deixando ansiosa. E eu fui ficando ansiosa, daí entrei no mestrado, e aí nós tivemos uma perca familiar, e aí comecei a saga, psiquiatra.
Vai no psiquiatra, não, você tem depressão e transtorno de ansiedade generalizada. Não, você tem toque. Não, você é bipolar. Não, você é isso. E daí assim, remédio, gasto. Ia no psiquiatra hoje, R$ 500 de consulta mais R$ 1.000 de remédio. Tomava 15 dias e terapia, gente, que eu sou adepta da terapia há mais de 15 anos. E não resolvia. E eu sempre tinha aquele sentimento de que as pessoas não me entendiam. E eu também não entendia algumas coisas que aconteciam. E aí, quando faleceu meu cunhado, eu passei muito mal quase um mês depois, e tive síndrome do pânico gravíssima. Foi uma parada no sistema, assim. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia sair de casa, eu só ficava em casa. E aí, tudo que vocês imaginarem, porque eu gosto muito de aprender, eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo conhecimento. Tudo que vocês imaginarem de terapias, eu fiz. Todas. Terapias alternativas, psicólogos de linhas diferentes. Troquei de psiquiatra, fui no melhor psiquiatra de Cascavel, que era mestre, tomei remédio importado da Austrália, da Áustria, fui no padre, fui no pastor, não fui em outras religiões, mas pastor, padre, pessoa que fazia oração, se fala, ó, lá em São Paulo tem uma pessoa que vai rezar, vai resolver sua vida, e lá ia Adriele, e em busca de uma resposta. Aí um dia uma amiga minha postou no Facebook, uma amiga que fez mestrado comigo, uma citação sobre, não é altas habilidades, superdotação. E eu comentei embaixo, falei assim, nossa, que interessante. Daí ela falou, mas você é superdotada? Eu falei, eu não, eu sou uma pessoa esforçada. Ela falou, eu trabalho há anos com educação especial. Tenho certeza que você é altas habilidades, procura uma psicóloga avaliadora. Então eu já tinha gastado muito dinheiro, eu já tinha ido atrás de tudo. Além disso, sofria com preconceito, a psicofobia. Isso eu senti na pele, porque as pessoas elas não acreditam nas doenças mentais, elas duvidam, elas invalidam os diagnósticos, né? Então, falei, não, quem que é a melhor avaliadora no momento? É fulano. Fui lá para fazer o tal do teste, para saber se eu tinha altas habilidades. E daí os testes são longos, né? Você vai lá, daí faz um desenho, monta um negócio, responde umas perguntas. Aí, quando eu fui receber o feedback, ela falou: olha, Adriele, realmente, você tem um QI acima da média das pessoas, você tem altas habilidades, mas você é autista. Ela falou bem assim, mas você é autista. Nunca ninguém te falou isso? Aí eu falei, olha, eu já passei por alguns psicólogos e psiquiatras e nunca ninguém me falou, eu não sou isso aí não. Porque na época não se falava tanto de autismo e a gente tinha uma compreensão de que autismo era uma coisa ruim, muito ruim. E eu voltei para casa muito assim, abalada com esse laudo. De tipo, meu Deus, mas será? Nossa, mas como? Eu sou da educação, como que eu não vi? Como que eu não enxerguei? Como é que, né, eu estudo tanto? Mas daí, como eu também sou uma pessoa muito disciplinada, eu comecei a estudar mais, a conhecer mais. E aí, no ano, lembro quando que o Daniel chegou, Lia, na escola? Que ano que foi? Lia, não lembro. E aí nós recebemos o primeiro aluno laudado e eu estava na direção da escola, que também foi um desafio, né? É um desafio, que é o Daniel, filho da Lia. E a Lia foi com medo, porque aqui em Cafelândia é uma cidade pequena e algumas pessoas vendiam um rótulo assim, e a diretora lá tem problema, a diretora ela toma remédio, faz terapia, porque eu tive uma fase que eu falava muito na internet. Falava muito sobre depressão, sobre ansiedade, sobre pânico, sobre diagnóstico. E a internet é um território complicado, né? Porque você fala, eu tenho 11.000 seguidores. Alguns vão entender que aquilo ali é um alerta, está tentando ajudar as pessoas, outros não. E a cidade pequena, e nossa, foi difícil. E ela chegou com medo. Meu Deus, dizem que a diretora lá é louca, porque eles falavam isso. Né, Lia? Vamos falar a verdade. E ela levou até a psicóloga do Dani junto. E daí a gente teve esse primeiro contato, de ter um contato com um autista laudado.
O Daniel, eu sempre falo assim, que o Daniel é o espelho para mim, né. Eu frente a frente com alguém igual, e a gente começou a conhecer sobre o autismo, e um dia ela falou: "Adriele, e os seus direitos? E não é justo com você, você precisava de suporte, você precisa disso". Eu falei: "Quer saber?", porque nem no meio educacional os meus colegas não acreditavam que eu era autista. Eles falavam: "Não, tá errado isso daí". E eu tinha lá o diagnóstico de uma especialista, aí eu voltei e fiz outra avaliação, para ter mais certeza, porque aquela não era suficiente. E fiz de novo, e aí também fui surpreendida, porque já tinha se passado alguns anos, e, o DSM médico já estava mais atualizado, e fazendo também o processo dos testes, eu cheguei e falei um dia na escola, falei: "Gente, eu acho que eu sou mais autista do que eu imaginava. Acho que esse teste aí vai dar com força". E aí saiu o resultado. E a minha avaliadora falou: "Adriele, você é uma sobrevivente", porque na interação social e na comunicação social, o meu score é o último. Ele beira o nível 3. E eu sobrevivi, né, porque é difícil para mim essa parte. E eu sobrevivi sem suporte, e eu tenho uma profissão que eu lido com muita gente todo dia, e ainda me meti na política, que também é outro negócio, assim, que não tem muito a ver com autista, que é um desafio gigante pra gente. E só que assim, como você me perguntou, quando eu olhei para mim lá no primeiro diagnóstico, eu falei: "Eu não sou isso". Mas aí eu comecei a estudar, e as pessoas me invalidaram, e eu sofri muito preconceito, psicofobia, eu não tive suporte. Mas quando o Daniel chegou na escola, ele moveu um negócio dentro de mim tão forte que eu me emociono de falar, que era assim: "Adriele, você tem que dar voz para esses meninos. Esses meninos precisam de você. Você tem mais voz para falar do que eles agora". E eu falei: "Não, agora eu vou bater o pé e eu sou autista, vou usar meu cordão, vou colocar na rede social e vou falar, e vou defender eles. E vou defender os TDAH, e vou defender essa galera aí, porque eles precisam". Eu tenho 549 alunos matriculados, e eu amo todos eles, e eu luto por todos eles, e eu conheço todos eles, mas esses precisam um pouquinho mais da diretora, um pouquinho mais da professora Adriele, um pouquinho mais de chegar na minha sala e falar: "Diretora, eu preciso ficar aqui agora". E eles terem esse lugar de descanso e de segurança dentro da escola, que eu não tive, e que muitas vezes com 39 anos eu ainda não tenho, mas que eu posso oferecer para o outro. Então o diagnóstico ele marca, mas não termina ali. A luta é todo dia, todo dia. E bacana você falando sobre isso, que muitos pacientes falam: "A gente usa uma máscara". É como se levantasse da cama, colocasse uma máscara e fosse para a sociedade. Aí volta para casa, dor no corpo, tem que deitar, tem que ficar sozinho, tem que você imagina isso todos os dias? Todos os dias. Então, é assim, eu coloco a máscara, como se eu entrasse outra pessoa, e eu vou, porque eu preciso, né. A gente precisa viver em comunidade e sociedade, né. Então, muito legal isso, e realmente, assim, pertinho de você, a gente sente, assim, que realmente você veio para essa luta. E é isso mesmo, você como professora vestiu: "Ó, gente, eu tenho", e pronto, né. Acreditem ou não, eu passo por isso. E isso que é bacana. Obrigada. Agora com você também, né, assim, Elisângela, você como mãe atípica, né, gostaria que você comentasse um pouquinho, como que é a vivência tua dentro de casa, falasse um pouquinho do teu pequenininho, né, e como que foi descobrir isso e como que você está lidando com isso, né, a família em geral. Boa noite a todos. Eu tenho meu pequeno Gabriel que está ali, meu esposo. A descoberta, na verdade, não foi nenhuma surpresa, porque desde bebê eu via sinais diferentes. No berço, ele era muito bonzinho, o Adriele, uma criança que não incomodava. Então, eu sempre falava, só que as pessoas falavam: Elisângela, você está procurando o cabelo em ovo? Você está vendo coisa demais? Só que quem é mãe sabe. A gente vê as outras crianças, a gente observa, né?
Então, desde o 6º mês, eu via a diferença dele, sabe? E eu me calei, porque, assim, na época também não se falava muito. E eu fiquei quietinha na minha, falei, eu não vou falar mais, porque toda vez que alguém me criticava, me doía. E eu ficava muito triste, porque ninguém me compreendia. Depois disso, nós aguardamos daí ele completar 2 anos. Depois que ele completou 2 anos, foi diagnosticado daí com o TEA, já de primeira, né? Atualmente, agora, ele tem diagnóstico também de TDAH. Eu também sou TDAH. E, assim, a minha vivência, eu digo assim, que a vivência da mãe atípica é singular. Nós podemos estar em volta várias pessoas. Meu esposo sempre me ajuda, a família. Só que, ao mesmo tempo, a gente está sozinha, sabe? Porque mãe é diferente. Mesmo que a gente divida as dificuldades, divida as responsabilidades, o nosso pezinho é um pouquinho maior. O nosso coração dói mais, entendeu? Então, assim, eu vejo que é muito singular. Não só em casa, com, né, o esposo, com a família, mas em comunidade. A mulher, se ela segue o sonho, né, na vida típica, essa mãe na maternidade, ela é criticada por deixar o filho. E se essa mãe também, ela larga tudo para ficar com o filho, essa mãe também é criticada, né? Então, assim, nós vivemos um peso, uma sobrecarga muito grande. É uma crítica de todos os lados, porque as pessoas não compreendem que as crianças também precisam, com certeza, elas são nossas prioridades, né, em questão de tratamento, de acolhimento, só que também as mães, as famílias têm também que ser acolhidas, tá? Então, eu acho muito importante essa... Porque, Adri, querendo ou não, igual a gente comentou antes, o diagnóstico, ele não chega para a criança, ele chega para a família. Primeiro, e a casa tá arrumada. Tem que estar arrumado. Primeira coisa é a família tem que se arrumar. E muda toda a dinâmica da família, toda. O casamento muda, a rotina da casa muda. Muitas mães entram em depressão, eu mesma entrei em depressão, porque não por medo de não conseguir, mas medo do futuro, do que as pessoas podem fazer, né? Do preconceito, do que ele ia passar, né? Até hoje eu tenho um pouco de medo. Só que hoje, graças a Deus, eu falo, eu vivo um dia de cada vez, né? Eu e o Geanderson, sempre a gente vai mudando as estratégias, porque é sempre, a todo momento, mudando, é um dia de cada vez. Um dia aparecendo uma coisa, um dia aparecendo outra. E isso vai nos deixando mais livres, né, mais felizes, para a gente viver a nossa vida. E o bacana é que a família precisa estar bem, porque a mãe, igual você falou, do trabalho, muitas mães têm que deixar o trabalho, a sua vida, né? Fez uma Sonhos. carreira, um sonho, chegou o diagnóstico, e aí, o que que eu faço? Né? E quando a gente vê de fora, nossa, vai largar a carreira para cuidar do filho, ou não, vai se dedicar à carreira, igual você falou. Então é algo assim que o psicológico da família ele tem que ser trabalhado junto com a criança. Que não adianta a gente fazer terapia com a criança, que hoje em dia muitas pessoas investem na terapia, o ABA, que hoje, querendo ou não, a gente fala que é o padrão ouro, né? Mas o que acontece? Trabalha com a criança, desenvolve a criança, hora que chega em casa, é briga do casal, muita separação. Se a gente for levantar diagnóstico, né, de estatística de separação, né, após o diagnóstico de autismo é grande. Então, a gente tem que pensar muito na família também. Então, se você conhece alguém, se você tem algum vizinho, alguém que esteja passando por isso, vai conversar, ajuda, porque muitas vezes a pessoa não tem condições de procurar uma terapeuta, uma psicóloga, e a pessoa fica sofrendo sozinha. É igual eu falo, às vezes, muitas pessoas falam para mim, você fala muito. Até eu tive uma crítica ano passado de um amigo que me machucou muito, e que eu fiquei um tempão sem aparecer nas redes sociais. Que ele falou assim, Lisângela, não precisa ficar falando das coisas do Gabriel, que ele tá doente, que ele não tá bem, que ele não sei o que lá. Eu falei, gente, mas só que a minha partilha de vida nas redes sociais, muitas vezes, traz alívio para uma mãe que está passando, talvez, por isso, e não sabe como passar, né? Então, eu vejo assim que a gente não pode ter vergonha do que a gente vive. A gente tem que trazer a realidade, não romantizar. Tem as partes boas? Tem. É muito bom ser mãe. Só que o autismo é difícil, é pesado, né? Eu falo, não é para qualquer um. Não. Né? Deus escolheu as famílias, as mães que realmente ele sabia que ia conseguir, né? Porque eu falo que é uma vida.
né? Quando a gente tem o diagnóstico, não é a partir de agora, não. É uma vida que a gente tem que carregar juntos, né? E meninas, Monique, para a gente poder encerrar, que já está ali, ó, acabando o nosso tempo, o que que você tem como uma mensagem, né? Como professora, né? O que que você tem aqui para nós, para que a gente saia hoje daqui pensando, realmente é verdade o que a Monique falou. É engraçado até você falar isso. Comentando isso ali fora antes da gente abrir aqui a sala para poder entrar, né? Que pessoalmente, Monique, pessoalmente, esse termo, inclusão, até esses dias eu estava comentando com uma colega, ouvi essa frase dela e isso me incomodou. Esse termo inclusão, né? É algo assim que dá uma conotação de que a qualquer momento a gente pode excluir também. E, na verdade, o autista, ele já faz parte, né? Ele é parte. Ele não precisa ser, a gente não precisa incluir. Se a gente for pensar bem profundamente, ele faz parte da rede de ensino. Ele faz parte da sala de aula. Por isso, eu acredito que o acolhimento e o olhar não só para a criança, mas para a família como um todo. Porque a partir do momento que os pais deixam os seus filhos na porta da escola, eles estão deixando seu tesouro mais precioso ali. Uma criança neurotípica sendo uma criança atípica, independente. Então, vem junto a família toda. Então, a gente precisa acolher os pais também. Acolher a criança, mas acolher os pais. Como? Conversando, individualizado, né? Vamos conversar com esses pais para saber como que é o comportamento dessa criança, o que que ele tem de característica, como que é que às vezes desencadeia uma crise, qual que é a seletividade dele, se ele tem alguma seletividade para comer ou não. Eu acredito que quando a gente faz um atendimento assim com a criança, individualizado, os pais se sentem mais seguros, a gente acalma mais os pais na escola com isso, porque a gente cria uma rede de comunicação, a gente mostra uma afetividade com a criança. É isso que a gente tanto precisa na rede da educação. Eu volto a dizer, a educação não é somente ensinar, corrigir tarefa. É a gente acolher a criança, é abraçar, é escutar, é ter esse olhar, né, individualizado para cada um. Então, eu acho que é isso. Aqui, Elisângela, eu gostaria que você também deixasse, né, uma mensagem e para que alguma mãe, né, talvez daqui, ou alguém que esteja nos assistindo, que esteja passando por uma situação, né, que possa entender e não pare de colocar nas redes sociais. A gente precisa. Se a gente for parar a nossa vida pelas críticas, ninguém aqui faz nada. Então faça isso. Eu acho que isso vai contribuir bastante. O que eu falo é assim, que uma mãe tem que apoiar a outra. Direto eu recebo mensagens nas redes sociais de mães desesperadas, que não sabem se dá remédio ou não, entendeu? Então, tem várias coisas diferentes que acontecem. Não é uma nem duas. Cada fase da criança é uma situação diferente. Então, nós conversarmos, se abrir, contar o nosso dia para outra pessoa, ajuda muito. Tem até algumas pessoas aqui na plateia que já me ajudaram. Então, é muito gostoso isso. E também nós ensinarmos nossos filhos que, assim, às vezes o meu filho, Gabriel, vai ser o amor da vida do amor da vida de uma mulher daqui, entendeu? De um filho, uma filha, né, no caso. Então, assim, a gente não sabe quando o autismo vai entrar na vida da pessoa. Então, vamos abrir a mente, vamos respeitar, vamos acolher as famílias também. Aquela mãe, gente, que a gente vê muito. Aquela mãe que sai do trabalho, aquela mãe que está descontente porque ela largou o sonho. Só que, assim, eu digo, no começo é necessário a gente dar, né, foco nas crianças e na família, só que não perder a essência, a nossa essência. Eu voltei a estudar depois do diagnóstico do Gabriel, concluí minha faculdade de enfermagem, e, assim, é o que me renovou e ajudou também, no caso dele, para me ajudar outras pessoas também. Então, a gente não perder essa essência, não perder a chance de realizar os sonhos, sabe? E colocar Deus em primeiro lugar, porque sem ele, sem a família, nada é possível.
Nada é fácil, né? Não. Então tá bom, muito obrigada. Adri, deixa uma mensagem para a gente estar encerrando esse painel, né? E para que a gente consiga entender, né? Porque aqui nós, enquanto profissional, mas você vive isso, então é diferente. Para os pais, para quem tem filho, se é neurodivergente ou não, eu vou dizer uma coisa que eu digo já há 21 anos. Nunca desista do seu filho. Ah, mas o meu filho dá trabalho, o meu filho é autista, meu filho é TDAH, e o meu filho é teimoso, é desobediente, ou está no mundo das drogas. Se tem alguém que não pode desistir do filho, somos nós. O mundo pode. O mundo pode virar as costas, pode desistir, pode julgar, pode rotular, mas não desista. A minha família não sabe muito bem o que é autismo. Minha mãe tem 80 anos. Meu pai já faleceu, mas eles nunca desistiram de mim. Se vocês perguntarem para eles hoje, olha, a Adriele vai fazer um concurso para Polícia Federal, eles vão falar, ela vai passar. E isso é acreditar, mesmo que você não entenda. E empatia, gente, falta muito na nossa sociedade a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Independente se a gente tem laudo ou não diagnóstico. A gente vê muito a dificuldade da pessoa olhar para o outro e imaginar, meu Deus, e se fosse eu naquela situação? E se fosse o meu filho? Como pedagoga e como diretora, eu falo muito isso na escola. E se fosse o seu filho, você estaria tendo essa atitude? Se fosse teu irmão, você estaria falando dessa forma, dessa criança? Então, a empatia é muito falado sobre isso, mas ainda falta muito para a gente evoluir. Então, não é moda, a gente não é autista porque a gente escolheu, não está na moda, não é legal, não é cool e não é barato. Então, se você puder e respeitar, dentro da empatia tem um respeito. Né? A Thalia ali, que é minha amiga, que ela fala, você quer abraço hoje? E hoje eu quero. Aí tem dias que eu falo, não, hoje eu não quero. Tem o Marcelo, que entrou na minha vida, que também a gente está se relacionando, que tem que aprender, porque para conviver com a gente é difícil. São muitos desafios. Mas quando a gente escolhe, e a gente quer, e a gente não desiste, a gente consegue. Não são vítimas, nós não somos super-heroínas, Não, nós somos nem pessoas guerreiras, normais. né? Somos só pessoas normais lutando. Normais. Né? É isso. Muito obrigada. Pessoal, só para finalizar, que essa conversa de hoje, ela nos inspire a olhar para o autismo além dos rótulos, mas com respeito, profundidade e, acima de tudo, com mais humildade. É o que a gente precisa. A gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Empatia. Então, muito obrigada, meninas. E agora eu gostaria de chamar